Acho que já deu tempo da galera entrar, mudar, então vamos continuar. Em relação à transmissão dos genes. Vamos começar a segunda parte, então. A gente vai trabalhar em cima da transmissão dos genes. Em relação aos genes, então, a gente já viu que eles estão nas estruturas dos cromossomos, eles são fragmentos de DNA, e as estruturas dos cromossomos, eles são transmitidas de pai para filho. Então, eles são herdados. Então, a gente tem que os genes também vão ser herdados. Lembrar que os conjuntos gênicos, por causa das recombinações cromossômicas durante a meiose, podem mudar. Consequentemente, se a recombinação dos cromossomos pode alterar, cada filho herda um conjunto gênico diferente dos seus pais. Então, a gente tem milhares de possibilidades possíveis. Quem foi a primeira pessoa que conseguiu descobrir, basicamente, o que era gene e descrever como esses genes trabalhavam? Foi um pesquisador chamado de Gregor Mendel. Gregor Mendel, em 1865, começou a trabalhar sobre a estrutura dos genes e descreveu como os genes trabalham. Apesar dele ter descrito como que o gene trabalha, ele nunca soube o que era o DNA ou o que era o gene propriamente dito. Então ele conseguiu descrever como que esse gene trabalha, como que ele se comporta, mas sem saber o que ele era realmente, ok? Gregor Mendel propôs uma estrutura chamada de herança particulada. Seria como os genes são distribuídos e como esses genes se comportam, ok? Em relação a esses experimentos, o exemplo do experimento de Mendel, ou o que ele fez, é basicamente um exemplo básico, ou seja, aquele exemplo didático básico que você aprende na aula de metodologia. Então, se você está fazendo uma aula de metodologia, o experimento de Mendel é basicamente aqueles passos seguidos à risca. Então, todos os passos seguidos à risca, o que vai fazer, escolha do material, por que está escolhendo esse material, como que vai fazer, como que vai trabalhar os dados, quais análises vai usar para os dados, tudo isso foi pensado. Então, ele pensou em todos os detalhes. Seguiu à risca esses detalhes. Por isso, o seu experimento deu certo. Tá? Para fazer esses diversos experimentos, logicamente, com um grupo de material que ele escolheu, para fazer o seu experimento, ele não conseguiu num curto pequeno de tempo. Ele precisou de alguns anos para conseguir concluir o seu experimento e, assim, ter os resultados. Ok? Para fazer esse experimento, com o que ele resolveu trabalhar? Ele resolveu trabalhar com uma planta chamada de Pisum sativum. Pisum sativum é a conhecida... Então, ele resolveu trabalhar com ervilha. Por que ele resolveu trabalhar com ervilha? Gregor Mendel, ok, ótimo pesquisador, um pesquisador genial para ter descoberto como que o gene funciona sem nem saber o que é a estrutura de um gene. Só que ele, basicamente, cuidava de um quintal e, assim, cuidava de plantações de um mosteiro que ele trabalhava. Ele era, na verdade, um monge. E ali ele cuidava da plantação, cuidava da alimentação. Nesse processo, já sabendo como cria ervilha, já sabendo o que ele precisa fazer, ficava mais fácil dele trabalhar com a ervilha e, ao mesmo tempo que ele cuidava das plantações, ele fazia o seu experimento. Por isso, o tópico principal, ervilha. Já sabia como cuidar, já sabia como cultivar perfeitamente. Outra coisa importante em relação à ervilha para os seus experimentos é que as ervilhas possuíam diversas características e para essas características sempre eu tinha duas variantes. Então, para cada característica que ele olhava na ervilha, sempre duas variantes seriam encontradas. Dessas estruturas, então, se ele fosse trabalhar com a estrutura de semente, vai trabalhar, por exemplo, em relação à rugosidade da semente. Ou as sementes eram lisas ou as sementes eram rugosas. Resolvi trabalhar com coloração. Ou a semente vai ser amarela ou vai ser verde. Vou trabalhar com a flor. Ou a flor vai ser branca ou vai ser roxa. Vou trabalhar com a vagem. Ou a vagem é mais lisa ou a vagem é mais rugosa. Em relação à cor da vagem, ou é amarela ou é verde. Em relação ao local que as flores aparecem, ou as flores apareciam no topo ou
as flores apareciam na metade da estrutura da planta. Ou a planta tinha o caule longo, ou ela tinha um caule curto. Então, para cada característica que eu fosse olhar da plantação de ervilha, para cada característica eu possuía duas variantes. Isso era extremamente importante para o seu experimento, já que eu não tinha uma gama diferente de variantes que poderiam dificultar as experimentações. Nessas duas diferenças, facilitava. Ele resolveu trabalhar com todas ao mesmo tempo? Não. Para o seu experimento dar certo, ele começou da forma mais simples, que é o básico que considera-se sempre. Não adianta a gente pular e tentar fazer algo mais complexo se você não sabe o simples. Então, ele começou da forma mais simples possível. Em vez de trabalhar com todas as características ao mesmo tempo, ele escolheu uma e começou a trabalhar em cima dessa uma característica. Para trabalhar com essa uma característica, ele começou a tentar encontrar um indivíduo que ele dizia ser um indivíduo puro. Um indivíduo que só tinha o fator para aquela característica. Fator é o correspondente hoje que a gente conhece como gene. Na época ele não sabia o que era gene, por isso o termo fator. Ele queria descobrir o fator para uma determinada característica e queria obter uma linhagem de ervilhas que só tivesse aquele fator, só tivesse aquela característica. Como que ele fez isso? Através de diversos processos de reprodução. Ele pegou um pé de ervilha, então tem uma determinada ervilha, tá? Essa característica que eu vou falar não é uma característica original da ervilha, mas fica mais fácil aqui para a gente ver através do desenho. Esse pé de ervilha produz sementes. Essas sementes vermelhas são os pontinhos que eu estou fazendo aqui. E esse pé de ervilha produz sementes pretas. Ok? Ele pegou, quero achar um indivíduo puro para a semente vermelha. Então, ele foi lá, pegou a semente vermelha, plantou essa semente vermelha. Ela cresceu, deu origem a um pé de ervilha, produziu sementes. Pegou a semente vermelha, plantou, deixou crescer, produziu sementes vermelhas. Pegou a semente vermelha, plantou, deixou ela crescer. Depois que ele fez pelo menos 3 gerações, e essas 3 gerações, ao plantar a semente vermelha, só produzia semente vermelha, beleza. Então, esse indivíduo seria um indivíduo puro para vermelho. Então, quer dizer que esse indivíduo só possuiria o fator para essa característica. Ok? Nesse processo, para fazer esse processo, tem alguns problemas. Problema número 1, tempo. Até plantar uma semente, deixar a planta crescer para produzir de novo, para fazer esse processo 3 vezes, isso demora muito tempo. Sim, demora muito tempo. Uma vantagem das ervilhas. As ervilhas conseguem ter até 3 reproduções por ano. Então, ele consegue reduzir e fazer esse tempo em pelo menos 1 ano. Então, para conseguir os indivíduos puros, ele gastou pelo menos 1 ano para isso. Se ele fosse trabalhar com outros grupos de plantas, ele poderia gastar 10 anos, 9 anos para fazer simplesmente essa primeira parte do experimento. Trabalhar com ervilha teve essa primeira vantagem, que ele tinha pensado antes. Segundo ponto, as ervilhas são capazes de autofecundação. Autofecundação quer dizer que a ervilha é capaz de fecundar ela mesma. Não precisa de ter influência externa. Esse é um fator muito importante. Se eu estava querendo que esses indivíduos possuíssem apenas a característica dele mesmo, eu não posso deixar vir material genético de outra planta para cá. Material genético que poderia ser trago através de um inseto, através de uma abelha, por exemplo, no pólen. Para isso não acontecer, então essas plantas sempre realizavam autofecundação induzida. Por que induzida? Porque ele ia lá, cortava o pólen, fazia a fecundação, ok? Então, ele fazia o processo de autofecundação em cada uma delas. E como ele fazia para não deixar o pólen de outros locais chegar até essa estrutura da flor? Cobria a flor. Então, depois que ele realizava o processo de autofecundação, ele tampava essa flor para não deixar pólen externo vir.
e assim não contaminar o seu experimento. Nessa primeira parte, obteve o indivíduo puro para uma característica, mas lembrar, ele tinha que fazer o mesmo com o outro para conseguir o indivíduo puro para outra característica. Mesmo ele estando trabalhando em cima da estrutura mais simples, eu possuía duas características diferentes. Nesse processo, então, o que ele fazia? Cruzar duas plantas. No caso, vou cruzar planta de flor púrpura com flor branca. Sempre fazia o processo manualmente. Todo cruzamento que ele fosse fazer, sempre realizava o processo manualmente, tá? Nesse processo, por que ele está cruzando agora duas plantas diferentes? Porque ele já fez a primeira parte. Ele já obteve indivíduo puro. Se ele já obteve o indivíduo puro, quer dizer que agora, essa flor púrpura que ele vai realizar o cruzamento, ele sabe que essa flor púrpura só tem o gene para púrpura, que a gente vai chamar de P. Só tem esse gene, já que ele conseguiu fazer vários cruzamentos e tornar esse indivíduo puro. Essa flor branca, ele também sabe que ela é puro para essa característica branca, porque ele fez vários cruzamentos, várias autofecundações, justamente para conseguir esse indivíduo puro. Se ele conseguiu esses dois indivíduos puros, para ter certeza que um vai fecundar o outro, ele fez isso artificialmente. Cortou o pólen de um, fecundou o outro. Cortou o pólen de um, fecundou o outro. Nesse processo que ele fez, flor púrpura fecundando a flor branca, e ambos esses indivíduos sendo puros, ele obteve descendentes. Todos os descendentes que ele obteve tinham a mesma característica. Todos esses descendentes possuíam estrutura de flor púrpura. Não apareceu nenhuma branca. O que ele pensou? Se eu cruzei uma planta que tem um fator para púrpura, cruzei outra planta que tem um fator para branca, e quando eu juntei esses dois só apareceu púrpura, quer dizer que esse fator para branca ficou escondido. E quem manifestou foi a característica para púrpura, o fator para púrpura. Como que ele testou essa teoria dele? Para testar a teoria dele, ele simplesmente fez um processo de autofecundação de novo. Então, o que ele fez? Pegou o indivíduo F1, indivíduo F1 foram todas as flores púrpuras que ele obteve através do primeiro cruzamento, pegou esses indivíduos e realizou, através delas, um processo de autofecundação. Fecundou esses indivíduos, ou seja, realizou a autofecundação delas e viu as sementes que iriam dar. Nessas sementes que iriam dar, deu mais ou menos 929 sementes nesse experimento que ele realizou. Dessas sementes, grande parte delas possuíam a característica púrpura. Só que algumas delas apareceram da cor branca. Se apareceram da cor branca, agora a partir desse novo cruzamento, quer dizer que realmente esse gene para branco ficava escondido ali e não se manifestava. Agora, quando eu fiz a autofecundação, ele se manifestou. Como que eu vou ver se esse cruzamento que eu fiz estava certo? Simples. Pego todas aquelas características que tinham duas possibilidades e faço todas elas. Então, ele pegou estrutura de semente lisa e rugosa, estrutura, no caso, a rugosidade, cor da semente, cor da estrutura da pétala, estrutura da vagem, cor da estrutura da vagem, posicionamento da flor, tamanho de caule. Para cada uma das características, ele fez todo esse procedimento, todo esse cruzamento. Para todas elas, ele obteve porcentagens similares. No caso, essas porcentagens similares, mais ou menos 3:1. Então, em todos os cruzamentos, independente de qual característica que fosse, sempre ele obtinha mais ou menos essa porcentagem, 3:1. Tá? Então, nessa porcentagem de 3:1 que ele obtinha, essa porcentagem
Grande maioria era de uma característica, que era a característica presente em grande parte no F1. No caso, se a gente permanece trabalhando para a flor, seria a flor púrpura. E um quarto, 25%, seria a cor branca. A partir disso, o que ele conseguiu desenvolver? O que ele descreveu? Ele descreveu a seguinte característica. Eu tinha geração parental. Na minha geração parental, vamos colocando aqui para vocês, a geração parental, um indivíduo puro para uma característica, um indivíduo puro para outra característica. Vou escrevendo aqui do lado. Vamos colocar púrpura, ok? P. E no caso, a outra flor que a gente estava trabalhando, flor branca. Então, eu tinha um indivíduo puro para púrpura, um indivíduo púrpuro para branca. Quando eu fiz o cruzamento dessas duas, o indivíduo que apareceu tinha o material genético de uma e o material genético de outra. Então, ele tinha esses dois materiais genéticos. Só que apenas um manifestou. Esse um que manifestou seria o que ele chamou de fator dominante. Ok? Ele pegou esse indivíduo e cruzou com ele mesmo. Então, ele cruzou esse indivíduo com ele mesmo. Ao cruzar esse indivíduo com ele mesmo, ele teria que saber como que ocorre a produção de gametas. Ele sabia que para produzir os gametas possivelmente trabalhavam com metade da estrutura da célula-mãe. Se a estrutura da célula-mãe que ele estava supondo era essa, tinha o fator para púrpura e o fator para branco, metade quer dizer P e a outra metade B. Só que essa planta está cruzando com ela mesma. Se essa planta está cruzando com ela mesma, quer dizer que o outro indivíduo que ela vai cruzar também vai ter os gametas P e B. Se a gente faz esse cruzamento, se o gene P se junta com o gene P, eu tenho uma planta PP. Se só tem esse tipo de fator, então essa planta vai ser púrpura. Se tem o P juntando com o B, eu tenho essa planta que tem os dois fatores, mas a gente viu quando os dois fatores estão juntos, manifesta apenas o P. Então, essa também vai ser púrpura. Se junto o P aqui com esse B, dois fatores. O que manifesta é o P. Essa daqui vai ser púrpura também. E aqui, por último, junta o fator B com o B. Esse B com B, eu só tenho a característica para branca. Então, a flor aqui vai ser branca. Consegui um indivíduo puro, só tinha PP. Um indivíduo puro que só tinha o BB. Cruzei, consegui um indivíduo que só tinha os dois, só manifesta a característica do dominante. Quando eu autofecundei ele, encontrei essa possibilidade. Aqui, um indivíduo púrpura, um indivíduo púrpura, um indivíduo púrpura, 3 indivíduos púrpuras para um indivíduo branco. Justamente a quantidade que ele encontrou em cada um dos cruzamentos anteriores. Tá? Então, o 3 para 1 que ele tinha encontrado em todos os cruzamentos anteriores. Ele viu, então, que para as características mais simples que a gente apresenta, essas características são condicionadas por 2 genes, tá? 2 fatores. Desses 2 fatores, geralmente, um pode ser dominante e um recessivo. O recessivo é aquele que não vai se manifestar na presença do dominante. Tá? E o dominante é aquele que vai manifestar em homozigose, ou seja, quando só tem o ele, ou em heterozigose, quando tem um dominante e um recessivo. Tá? Essa foi a proporção, esse foi o seu primeiro cruzamento. Desse cruzamento, lembrar que esse cruzamento é um cruzamento bem simples, tá? Então, vamos colocar uma estrutura aqui para fazer o cruzamento. Eu estou fazendo o cruzamento entre esses 2 indivíduos. Sempre que for fazer um cruzamento, eu olho os gametas,
Então, separa-se primeiro os gametas. Lembrar que gameta é sempre metade da estrutura. Então, aqui representa um indivíduo, aqui representa outro indivíduo. Desse primeiro indivíduo, eu posso ter o gameta azão ou eu posso ter o gameta azinho, ok? Desse segundo indivíduo, posso ter o gameta azão, posso ter o gameta azinho. Basta montar um quadro a partir disso. Esse se junta com esse, azão, azão. Esse se junta com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. E esse último com o superior, azinho, azinho. Essas são as 4 possibilidades diferentes de características dos filhos. Então, os filhos podem apresentar essas 4 variações diferentes, tá? Essas 4 variações de material genético. Caso vocês não queiram fazer esse quadro, que eu vou pedir para vocês fazerem alguns cruzamentos, tá? Vocês podem fazer de outra forma. A outra forma de vocês realizarem esses cruzamentos é da seguinte forma. Vocês simplesmente vão juntando esse gameta com esse, azão, azão. Esse agora com o segundo, azão, azinho. O segundo com o primeiro, azão, azinho. O segundo com o segundo, azinho, azinho. As duas formas estão corretas. Algumas pessoas acham a primeira mais organizada, mais fácil. Algumas pessoas acham a segunda. Então, qualquer uma das formas dá certo essa parte do cruzamento da primeira lei. Ok? Nesses cruzamentos básicos, então, ele conseguiu o que ele queria. Lembrar de algumas terminologias, então. Indivíduo puro, esse indivíduo puro é chamado de geração parental. Os primeiros filhos obtidos da geração parental chamam de geração F1. Os filhos da geração F1 chamam de geração F2. O alelo que estiver dominando, chamo ele de dominante. O que estiver sendo dominado, chamo ele de recessivo. Ok? Se tiver 2 alelos iguais, eu chamo de homozigose. Pode ser homozigose recessiva ou homozigose dominante. Se eu tenho um dominante e um recessivo, eu chamo de heterozigose. Nessas condições, então, Mendel conseguiu provar a existência dos genes, mesmo sem conhecer o material genético. Ele viu que esses genes se organizam em pares, então sempre 2 a 2. Então, dessa forma que ele vai se organizar. Esses 2 genes com características similares que estão agrupados 2 a 2 são chamados de genes alelos, foi esse nome dado por ele. Esses genes seguem o princípio de segregação. Na segregação, a divisão realizada no processo de meiose. Segue esse processo de divisão meiótica, onde os gametas têm metade do material genético da célula-mãe. Qual material genético vai fecundar? Qual gameta vai realizar o processo de fecundação? Não se sabe. Como não se sabe, eu só trabalho em cima de porcentagens. Então, eu tenho as porcentagens possíveis dos filhos. Nesse processo, então, se eu só trabalho com as porcentagens, não sei qual vai realizar a fecundação, quer dizer que a fertilização é sempre aleatória. Então, fecundação vai ser aleatória, eu não escolho. Essa primeira lei, então, bem tranquilo. Ele descobriu como comportava a produção de gametas, material genético pela metade, como realizava o processo de fecundação, como os genes se uniam, como os genes trabalhavam. Deu-se nomes heterozigotos para quando eu tenho alelos diferentes, um dominante e um recessivo. Quando eu tinha alelos iguais, eu trabalhei em homozigose dominante ou homozigose recessiva.
Todos os seus cruzamentos seguiam os passos básicos do processo de divisão meiótica. E, nesse processo de formação de gametas, fecundação totalmente aleatória. Esses genes alelos, possuem muitas diferenças em relação a um e outro? Não. Esses genes alelos, que estão localizados em posições similares de cromossomos homólogos, eles só possuem um nucleotídeo, 2 nucleotídeos de diferença de um para outro. Mas só ter a estrutura de um nucleotídeo diferente de um para outro já é o suficiente para ele manifestar uma característica diferente. Então, se a gente pega esse alelo 1, esse gene 1, como sendo um gene para cabelo preto, para ter a diferença do gene para cabelo loiro, basta apenas modificar um nucleotídeo, 2 nucleotídeos. Essas pequenas modificações dos nucleotídeos já são suficientes para fazer com que esse gene expresse uma característica diferente. Todas as nossas características surgiram justamente dessa forma. Originalmente, a gente não tinha tanta variabilidade genética quanto a gente tem hoje. Ou de forma mais simples, antigamente a gente pensando 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, a gente não tinha tantas diferenças físicas quanto a gente tem hoje. Essas diferenças físicas foram ocorrendo porque eu tive pequenas mudanças no material genético e essas pequenas mudanças propiciaram o aparecimento de genes diferentes. Okay? Essas pequenas mudanças são chamadas de mutações. Em relação às mutações, o nosso corpo não deseja que elas aconteçam. Em relação à mutação, a gente já falou várias vezes sobre mutações. Em grande parte, essas mutações geram doenças. Por isso, nosso corpo não vai desejar a presença de uma mutação. Mas pode ser que ela aconteça. Ok? Essas informações contidas no gene, a gente chama elas de genótipo. Então, o nosso genótipo manifesta as nossas características físicas. Se a gente tem um gene, então, para olho verde e ele manifesta, a gente tem a coloração verde. Se eu tenho um gene para minha sobrancelha ser mais grossa, então a minha sobrancelha vai ser mais grossa. Mas isso é regra? Não, não é regra. Por quê? Para as características nossas manifestadas, a gente depende também da interação com o ambiente. Por que essa interação com o ambiente? Mesmo que eu tenha um gene para manifestar uma sobrancelha mais grossa, pode ser que por causa de uma interação com o ambiente ela se torne mais fina. Como, por exemplo, você vai no salão e retira a sobrancelha. É uma interação com o ambiente. Nessa interação com o ambiente, ela ficou fina. Então, as nossas características físicas, ou seja, o que a gente manifesta, é uma mistura do nosso gene e da interação com o ambiente, o que o gene causa para essas características físicas. Tá? Para essas características físicas manifestadas, a gente vai dar um nome para elas. Essas características a gente vai chamar a estrutura de fenótipo. Então, todas essas características manifestadas, a gente chama elas de fenótipo. Nesse processo básico, o primeiro cruzamento de Mendel trabalhou da forma mais simples e nessa forma mais simples ele tinha a estrutura de dominância completa. Dominância completa é quando eu tenho a presença do dominante e tenho a presença do recessivo. Então, nesse cruzamento aí, entre estruturas amarelas e estruturas verdes, no caso cor das ervilhas, está vendo que ao cruzar amarela pura com verde pura, todos os descendentes da geração F1 foram amarelas. Então, quando eu tive a estrutura do gene para amarelo e a estrutura do gene... Nossa, caiu aqui. Calma aí que caiu aqui rapidinho. Voltou. Nesse processo, quando eu tive a estrutura do gene para amarelo e a estrutura do gene para verde juntos, a característica do amarelo foi que manifestou. O amarelo, então, é dominante sobre o verde. Quando isso acontece, a gente tem dominância completa. Ok? Só que nessas heranças também pode existir codominância. Por exemplo, em vez de flor maravilha,
pode ser mais conhecido com estrutura de rosa. Eu pego uma estrutura de rosa e ela tem o gene para vermelho. E pego outra rosa branca, só tem o gene para branca, e cruzo as duas, faço uma reproduzir com a outra, os descendentes vão ter coloração rosa. Basicamente, eu vou ter o gene para vermelho junto com o gene para branco. Se a gente tivesse uma estrutura de dominância completa, como no cruzamento que Mendel fez, essa estrutura deveria ser vermelha. Só que, na natureza, isso nem sempre vai acontecer. Nem sempre eu vou ter a dominância completa. Tendo o processo de codominância, uma característica nova pode surgir através da mistura das duas anteriores. Então, o vermelho mistura com o branco e dá origem a um indivíduo rosa. Apesar de ter surgido essa nova característica depende da interação desses dois genes. Então, só quando eu tenho interação desses dois genes, ela manifesta. Se eu ainda tiver só o gene vermelho, vai manifestar vermelho. Se eu ainda tiver só o gene branco, branco. E no caso da mistura das duas, rosa. Tem casos de dominância incompleta. Na dominância incompleta ou parcial, quer dizer que um domina o outro. Só que ele não consegue dominar o outro totalmente. Ou seja, não consegue inibir o outro totalmente de se manifestar. A gente tem esses casos em relação a alguns tipos de gado, por exemplo. São os exemplos mais básicos. Então, tem um determinado gado que tem coloração vermelha, o outro que tem coloração branca. Quando esses dois se cruzam, em vez de só aparecer uma das características ou em vez das duas se misturarem, acabam que uma coloração se destaca, aparece em maior quantidade, e a outra em menor quantidade. Essa que aparece em maior quantidade tem uma dominância sobre o vermelho, só que não é uma dominância total. Por não ser uma dominância total, quer dizer que o vermelho ainda consegue aparecer. E aí, nesse caso, aparece na forma de manchas. Então, a estrutura do gado fica com coloração primordial branca, com algumas manchas vermelhas na sua estrutura. Ok? Bom que tá ótimo eu explicando, o Harley tentando se concentrar, aí um gato vindo em cima da cabeça pela janela. É o caminho dele, ele sai para brincar ali fora. No trajeto dele. Então, aí por se tratar de uma sexta-feira à noite, tá a Paola olhando, tentando prestar atenção, Paola jogado na cama, cobrando. Aqui, vai acabar isso aí não? Mas ele tá ouvindo o vídeo aula também. Mas fala que ele já não te cobrou umas 3 vezes aí, ó. Não, tá quase dormindo. E eu também. Tem mais um para assistir a aula agora. Oi? Eu vi, por isso que eu te falei. Eu tinha visto que ele tinha sentado aí, por isso que eu tava te falando. Gosta? Achar interessante. Né? Mas o Vinícius dá conta de tudo. Fofoqueiro é fazer fofoca com ele mesmo. Ué, eu fico olhando para vocês. Eu tô explicando, mas estou olhando para vocês. Então, eu vejo o que está acontecendo. Não sei como é que você não perde o foco, né? Oi? Não sei como você não perde o foco. Não, é que nem em sala de aula. Em sala de aula eu fico olhando para vocês, fico explicando. O foco está na cabeça. Uhum. O olho é só para prestar atenção em coisas periféricas. Ele dá conta de tudo. A Bia já quase dormiu ali umas 3 vezes. A sorte que tem alguém ali, junto com ela, que na hora que ela começa a deitar mais, a pessoa chama ela. Ela levanta, responde e aí volta. É minha gata que está deitada na sala vigiando. Aí ela roda, eu olho para ela e volto. Em relação ao último caso de hoje, no caso da sobredominância, quer dizer que os indivíduos da geração parental apresentam uma característica que não manifesta muito. Só que na hora que a gente tem a mistura dos genes, essa característica se sobrepõe às anteriores. Por isso que a gente chama de sobredominância.
Então, se a gente pega um indivíduo que tem uma produção normal, vamos colocar uma produção de gado, já estava falando de gado no exemplo anterior, em relação à produção de leite. A gente tem um indivíduo que é dominante, no caso, azão, parental, então só possui esse gene, e a produção de leite é normal. Vamos dizer que ele produza 10 litros de leite. Tem outro indivíduo, azinho, esse indivíduo azinho, tem uma baixa produção, produz só 2 litros de leite. Então, aqui 10, aqui 2. Só que quando os genes estão sozinhos, em homozigose, aparecem essas produções. Só que quando eles são combinados, e eu tenho a heterozigose, tenho um dominante com um recessivo, eu tenho uma sobredominância, ou seja, eu tenho uma produção maior do que deveria. E aí, ele produz 20 litros, que é o último caso. Tá? Então, quando a gente fala sobredominância, é quando eu tenho heterozigose e essa heterozigose da geração F1 tem uma produção de algo ou de uma característica muito maior do que as gerações parentais. O último caso que a gente ia ver para hoje. Ok? Então, esse era o último tópico. Desse último tópico, alguém tem alguma dúvida em relação a alguma das partes? Não? Então, vou fazer uma chamada rápida. Nessa chamada, coloquem aí no bate-papo, escrito presente, para mim, ou respondam na hora que eu chamar o nome. João. Beatriz. Presente. Gabriela. Presente. Jéssica. Presente. Jéssica está presente ou não? Tô. Pablo. Presente. Presente. Patrick. Rayane. Presente. Essa é a voz do Patrick ou da Rayane? Patrick. Rayane. Amanda. Harley. Presente, filho. Lohane. Presente. Lucas. Presente. Marcos. Paola. Presente. Taíla. Presente. Tainara. Vitória. Ok. Tchau para vocês. Boa sexta. Harley, vai aproveitar o seu gato. Você também, Bia, Paola. Vai namorar. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau para vocês. Boa noite para todo mundo.